bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que horas que o senhor vai estar assistindo esse vídeo, professor Amon, mas eu me chamo Arthur Rodrigues Barbosa, sou do 7º período, estou gravando esse vídeo no dia 28/9/2021 e venho aqui apresentar, explanar o meu plano de aula e o meu vídeo explanativo, né? Explicativo sobre os domínios morfoclimáticos, mais especificamente o domínio morfoclimático amazônico. Diante dessas informações, irei passar agora para o meu plano de aula, o qual eu vou estar explicando. A nossa instituição é a Universidade Estadual de Goiás, né? A UEG, do campus Formosa, que a sede fica no setor Nordeste. Essa aula é aproximadamente de 20 a 30 minutos, que foi proposto para nós podermos fazer. O conteúdo em si eu já tinha explicado no início do vídeo, né? Eu vou falar sobre o domínio morfoclimático amazônico e suas características, que tem por princípio terras baixas, florestadas e equatoriais. Vou explicar o que é cada caracterização dessa, cada nomenclatura. A disciplina que nós estamos estudando é a geografia, né? O qual o curso é a licenciatura plena em geografia. Os objetivos deste trabalho, né, deste vídeo, mais especificamente, que está exposto no meu plano de aula, é desenvolver o conhecimento sobre o domínio morfoclimático amazônico, né, localizado na região norte do nosso país. Qual é o objetivo específico? O objetivo específico é apresentar o domínio amazônico e suas características, bem como terras baixas e florestadas equatoriais que a compõem, né? Qual é a metodologia que eu vou usar, que eu estou usando, né? Eu gravado uma videoaula, que é esta que eu estou compondo, né? Explanativa a respeito do conteúdo que foi destrinchado e dividido para cada um de nós pelo professor. Essa aula está sendo gravada por meio de um dispositivo que possui uma câmera, na qual está sendo realizado esse trabalho, né? Logo posteriormente, esse trabalho será enviado via Google Meet, né? Google Meet não, perdão, será enviado para o sala de aula para posterior análise e que o professor possa assistir, né? Quais são os recursos que eu estou usando? Estou usando um computador, estou usando uma câmera, eu uso a internet, um plano de aula a qual eu me orientei e estou me orientando para fazer este vídeo, né? Porque sem plano de aula não tem como realmente fazer uma aula explanativa. E usarei o Classroom, né? Classroom, o sala de aula, né? Que é para disponibilizar esta gravação para posterior assistência, análise e avaliação por parte do professor. A bibliografia que eu usei, quais foram os recursos materiais e não materiais que eu usei para fazer esse vídeo. Eu usei os materiais disponíveis no sala de aula, que foi o professor responsável pela disciplina que disponibilizou, né? Que foram os materiais apresentados durante a disciplina que nós estudamos, que nós trabalhamos, né? A respeito de domínios morfoclimáticos, PDFs, textos, vídeos explanativos, aulas também ao longo do bimestre que o professor Amon disponibilizou. Então, eu apresentei aqui o meu plano de aula, o qual é um roteiro para que eu possa prosseguir na disciplina e fazendo essa aula explanativa.
Então, nós vimos aqui ao longo das aulas, né, os grandes domínios da paisagem do Brasil, os domínios morfoclimáticos, e o geógrafo Aziz Absaber, um dos maiores geógrafos que o Brasil já teve. O que ele entende por domínio morfoclimático? Domínio morfoclimático é uma caracterização, é um nome, vai muito além disso, né? Nós entendemos por domínio morfoclimático como um conjunto espacial, né, de certa ordem de grandeza territorial, ou seja, é um conjunto espacial, né, de uma certa ordem de grandeza. Ele tem uma dimensão, ele tem uma escala de tamanho que a compõe, né? Ou seja, é de centenas de milhares a quilômetros, centenas de milhares a milhões de quilômetros quadrados. Então é uma área gigantesca, é uma área vasta, né, grande, e que dentro dessas áreas compõem vários tipos de características, né? Vamos dizer que é uma miscigenação, é uma mistura de várias características, né, como solos, formações vegetais, condições climático-hidrológicas. Todo esse conceito ele foi proposto por Aziz Absaber, que é o geógrafo, um dos maiores geógrafos e mais renomados que o Brasil já conheceu. Esse conceito ele propôs em 1975. O que nós podemos entender por formas de tipos de solo? São vários solos. Temos latossolos, argissolos, plintossolos. Temos diversos modelos de solos, né? Aqui na nossa região, onde está localizada a Universidade Estadual de Goiás, né, na região centro-oeste, nós temos o latossolo, que é um solo pobre e, ao mesmo tempo, rico em oxidação. É um solo que tem muito ferro, muito alumínio, por isso que as árvores elas ficam tortuosas, né? Mas enfim, esse não é o meu enfoque total. O meu enfoque total é em terras amazônicas, e darei continuidade. Essas relações climático-hidrológicas têm a ver com as bacias hidrográficas presentes, né, nesse conceito de Aziz Absaber. Essas bacias hidrográficas, elas altamente têm uma incidência a respeito do clima. Se o clima é seco, se o clima é úmido, tem uma total relevância, né? E todas essas formações, essas conjunturas vão formar os domínios das paisagens do Brasil. Por isso que é grande, extensamente enorme, por conta de toda essa transição, toda essa união de morfoclimas, né? Existe também faixas de transições. O que são faixas de transições? Onde essas paisagens, elas de certa forma encerram e acabam encontrando outra. Então é como se fosse uma transição, um caminho, né? Uma delimitação. Acaba uma, começa outra. Nós temos as matas de cocais, que é a primeira. Depois nós temos o agreste, né, que é a segunda faixa de transição, e o complexo do Pantanal, que é a terceira faixa de transição, certo? Como eu acabei de falar, os domínios morfoclimáticos brasileiros são definidos a partir de características, né? São propostos a partir de características climáticas, botânicas. Botânicas é o que? É a flora, né? São árvores, são plantas, são gramíneas, são diversos tipos de arbustos, de árvores. Toda essa flora está envolvida, né? Hidrológicas tem a ver com hidro é água, então são rios, bacias hidrográficas, córregos, lençóis freáticos, tudo está incluso, dentre outras, né? A classificação de
de domínios morfoclimáticos foi proposta por Aziz Absaber, né, como nós já conhecemos, e foram divididas em 6. Quais são esses 6 domínios, né? Nós temos o domínio amazônico, a qual eu estou responsável por fazer a explicação de suas características, né, que são compostos por terras baixas, florestas equatoriais. Nós temos o Cerrado, a qual o Centro-Oeste está incluso, a nossa universidade está inclusa, né, que eles são encontrados chapadões tropicais interiores com cerrados e matas de galerias. Né? Matas de galerias são aquelas matas que se encontram em rios de pequenos e médio porte, que faz sombra no rio, né? E nós temos os mares de morros. O que são mares de morros? É só lembrar de mar, que é grande, né? Um mar grande e vários morros. Então é um conjunto de morros. São áreas mamelonares, né? E tropical atlântica florestadas, ou seja, nós temos a presença também de florestas numa região mais tropical, numa região que é um pouco mais quente, né? O que são as caatingas? As caatingas são depressões intermontanas e interplanáticas, semiáridas, né? Planaltos subtropicais. O que são planaltos subtropicais? O que o compõe? Planaltos subtropicais está no contexto das araucárias, que são grandes árvores que estão mais na região sul do país, né? Planaltos subtropicais tem a presença das araucárias, né? O que são pradarias? São coxilhas subtropicais com pradarias mistas, certo? E já falei das áreas de transições, né? Que também não é um domínio morfoclimático em si, um mero domínio morfoclimático, mas compõe ali, faz parte, né? Qual a característica de terras baixas? Terras baixas é a morfologia, a forma como é constituído, né? Nós temos um clima equatorial, ou seja, eu acabei de falar do domínio amazônico, a qual eu estou responsável por fazer essa explicação. Os domínios morfoclimáticos do Brasil, né, nós temos uma característica da região amazônica. Temos floresta, né, uma floresta densa, uma floresta fechada e clima equatorial. Por que equatorial? Lembra de Equador, linha do Equador, equatorial, Equador. Ou seja, está ao longo da linha do Equador, né? São terras baixas e um grande processo de sedimentação. Aonde nós encontramos esse domínio morfoclimático? Na região norte do Brasil, é onde está a região amazônica, o domínio amazônico e o estado do Amazonas, certo? Então, a princípio, essa é uma das características. E o domínio amazônico ele é constituído por predomínio de baixas altitudes, né, como planícies, depressões e baixos planaltos. Um clima equatorial quente, que eu acabei de falar. Se a linha do Equador é onde o sol está mais exposto, então ele está quente e úmido o ano todo. Por que úmido o ano todo? Com a presença de grandes bacias hidrográficas, de grande quantidade de folhagens, folhas, árvores, o que acontece? Acontece um processo acontece um ciclo, né? Um ciclo, ou seja, esquenta o clima, a água é absorvida, né? Acontece um ciclo hidrológico. Esquenta, aí o que acontece com a água? A água ela é sugada para as nuvens e aí faz chover novamente e fica esse clima, entendeu? E é o ano todo esse clima, é desse modelo, é um ciclo que se adotou.
vasta e rica rede hidrológica, ou seja, existem várias bacias hidrográficas, vários rios de grande e médio porte, tem mata ciliar, existe mata de galeria. O domínio morfoclimático amazônico é conhecido como o maior domínio morfoclimático e mais completo da região do Brasil. Essa floresta amazônica, ela é uma floresta que abrange como uma grande escala de aves, também como grande tipos e modelos de flora, né? Como árvores, diversas árvores que já entraram em extinção, tem lá. E o que nós podemos entender por clima equatorial na sua característica mais intrínseca? As temperaturas elas são elevadas o ano todo nesse clima equatorial, como eu acabei de falar, com oscilações de temperatura entre o mês mais quente e o mês mais frio. Varia de 25 a 27 graus, portanto com baixa amplitude térmica anual, né? Chega a chover aí mais ou menos 2.000 milímetros ao ano. Então é bastante chuva, né? Ou seja, o que eu acabei de explicar é um ciclo, né? E outra característica. Por que planícies? Planícies e terras baixas amazônicas fazem parte de um mesmo grupo, uma mesma nomenclatura, e também são chamadas de baixo platôs ou tabuleiros e planícies da Amazônica. Por quê? Constitui uma unidade de relevo brasileiro localizada na região norte do Brasil. Só essa região amazônica é que possui. E o domínio morfoclimático amazônico, ele é composto por clima, solo, como eu acabei de explicar. Como todo domínio morfoclimático, o amazônico não é diferente. É composto por clima, solos, hidrografia, que eu já falei, uma vegetação rica, latifoliada equatorial. O que é latifoliada? São folhas largas, folhas grandes, típicas de floresta, típica de árvores de grande porte, né? O que é esse processo de sedimentação que nós temos? É porque, pela grande quantidade de bacias hidrográficas, um aporte de rio muito grande, ou seja, o rio tem bastante capacidade hídrica. Quando chove bastante, esse rio ele tem uma capacidade de arrastar sedimentos, arrastar materiais solúveis, né? Arrastar materiais friáveis, ou seja, materiais que são soltos, ou seja, é arrastado, e em uma curva de um rio, vamos supor, em um meandro, numa força aí centrípeta ou centrífuga, esse material ele pode ser depositado, entendeu? Numa força centrífuga para dentro ou centrípeta para fora, pode acabar formando sedimentações, bancos de areias, bancos de materiais orgânicos e acabar formando ilhas, né? Por isso esse grande processo de sedimentação. Ao longo dos nossos estudos, das nossas aulas durante o bimestre, podemos observar o quê? Que esse domínio morfoclimático amazônico, as terras amazônicas estão sendo ameaçadas. Uma entrevista que o Aziz Absaber fez para uma rede televisora, o que ele constatou, o que ele pôde constatar? Que a terra amazônica é muito rica, além de ser rica em materiais de metais, né? Metais preciosos como ouro, ferro, diamantes. O que podemos observar também? Que as terras amazônicas elas possuem uma grande densidade de madeiras de qualidade, madeiras de lei para fazer móveis, e que são proibidas, estão em extinção, tais como ipês, pau-brasil, e outros, né, que são de proteção ambiental. Porém, existe algo que está muito mais na pauta da discussão para a destruição, que as grandes elites procuram, inclusive
países estrangeiros, que é a presença do petróleo, né? O petróleo, ele é presente na região amazônica, ele é presente no domínio morfoclimático da Amazônia. Além do petróleo, nós temos em grande abundância o gás. Aziz Abissab falou que as grandes elites estão querendo destruir a rede amazônica, o domínio morfoclimático amazônico, para a procura de petróleos, de gás natural. E isso é um problema decorrente de muito tempo, em que os governantes que passaram, o governante que está, né, o nosso presidente, eles não estão barrando, não estão procurando diminuir esses impactos ambientais. E é o que está acabando, o que está em pauta no grande problema da Amazônia, que devemos ter cuidado com isso para que não possa acabar com esse domínio, com essa paisagem, com essa flora, essa fauna, tudo que está presente na Amazônia. Então a Amazônia é muito rica e tem um grande problema, que são os metais preciosos, as madeiras de lei, o gás natural, o petróleo, até mesmo o plantio em larga escala, a agricultura de precisão, porque acabam fazendo o desmatamento, a queimada, a retirada da vegetação com os correntões, aplicam pesticidas, calagem no solo, que acaba com o solo e com sua fertilidade, e acaba por destruir, por matar toda a biota existente. Então, essa é a minha explicação a respeito do domínio morfoclimático brasileiro, né? Uma explicação ampla, abrangendo tudo que foi proposto e tudo que foi trabalhado nas nossas aulas, direcionadas e lecionadas pelo professor responsável pela disciplina de Dinâmica da Natureza, que é o professor Amon, doutor Amon. E muito obrigado, fico grato pela aula e por toda a explicação passada e todo o aprendizado que foi colhido durante este bimestre. Muito obrigado. Boa tarde, boa noite ou um bom dia.